Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi. A gente tem percebido uma firmeza maior aí nos preços nas últimas semanas, dá para dizer, mas em especial nessa semana, o preço mais firme aí da arroba do boi gordo, no momento em que teoricamente a gente estaria vendo uma queda nas cotações, ou pelo menos um avanço de oferta em função do avanço da safra. Mas a gente nesse momento tem uma situação um pouco mais firme para os preços e óbvio que a gente quer saber qual é a vida útil aí desse período firme de preços, o que a gente tem que levar em consideração na hora de considerar essa atual situação de mercado. E quem nos ajuda nesse entendimento é Iberville Neto, direto lá da HN Agro. Está aqui o Iberville com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais desse cenário aí para o boi gordo. O fato é que o mercado do boi segue firme, né, Iberville? Olá, Alexandre. Olá a todos. Isso, Alexandre. O mercado ele segue com aquela mudança de áreas aí que a gente observou algumas semanas. Oferta mais curta, o frigorífico precisando ser mais maleável nas negociações e o pecuarista segurando o gado. E a oferta, de maneira geral, deu uma encurtada, né? Com Fica destaque aí assim, para as microfone fêmeas tá em diversas regiões. muito bem. Iberville, tá me ouvindo? Tô ouvindo? Tá bom. Bom, vamos lá então. Essa redução de oferta, ela era esperada já para esse momento do ano, Iberville? Não era o contrário? A gente não teria que estar vendo aí já o início de uma concentração de oferta? Alexander, o primeiro trimestre normalmente é de uma oferta. Se for para a gente desenhar uma curva histórica aí, o março e depois maio a gente tem os picos de oferta. Só que aquele excesso de oferta, e eu digo excesso porque a gente teve aumentos aí da ordem de um quarto na comparação com o mesmo período do ano passado, 20 e tantos por cento, 26% primeiro bimestre, segundo o primeiro trimestre não ficou muito atrás na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, por esse aumento todo, na nossa expectativa não ia se manter ao longo do ano. É, e, ao que tudo indica, já deu uma diminuída boa na oferta, a gente tem que acompanhar os dados parciais. Quando a gente pega os dados acumulados até março do ano passado, março último, os dados CIF, a gente já teve uma diminuição da participação de fêmeas nos abates. Agora, em abril, os relatos são de uma diminuição da oferta de fêmeas, o que colabora muito com um cenário de preços mais firmes e de frigorífico mais apertado para fazer as suas compras. Então, é, tipicamente, o que se espera é algum aumento de oferta nos próximos meses, porque a seca vai chegar. Então, isso é uma sazonalidade clássica, talvez a principal sazonalidade do mercado do boi gordo seja essa oferta adicional na chegada da seca. Só que aí a gente tem aquela ponderação que a gente comentou algumas semanas, que justamente também pela seca no final do ano passado, com o El Niño atrasando a chegada das chuvas em boa parte das regiões, muito pecuarista precisou ajustar a lotação, precisou mandar gado de maneira geral e com destaque até para as fêmeas para o gancho. Então, esse começo de ano, na nossa visão, ele teve esse efeito. A reposição ainda não tinha encontrado uma certa firmeza, estava mais fraca, e agora isso, na nossa visão, pode influenciar essa oferta que deve vir para o mercado agora em maio, junho, que seria aquela oferta de final de safra, pensando em fêmeas. E quando a gente pensa nos machos, a gente teve lá atrás uma relação de troca com milho muito atrativa, muito trato naquele gado, que antecipou um pouco também desse gado que sairia na safra. Ou seja, temos sim a possibilidade, portanto, Iberville, de ter uma menor oferta daqui para frente. Agora, com relação a fêmeas, a gente tem dois momentos aí de descarte de fêmeas, né? E o outro estaria para acontecer, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, agora no final de abril. Você acha que isso deve acontecer, Iberville? Alexandre, normalmente a gente tem, como você bem ponderou, final de abril e ao longo de maio, aí são
os momentos de maior oferta de fêmeas. Março e maio, se for para a gente cravar 2 meses. Março é devido à estação reprodutiva, ao descarte ali pós diagnóstico de Uhum. gestação, e maio já é pela chegada da seca. Então, em maio, a gente normalmente tem um aumento de machos e fêmeas no gancho. E aí, agora, o que que nós esperamos para esse próximo mês? Esperamos que em maio e junho, claro, a depender dessa distribuição de chuvas, né, nas próximas semanas, aumente um pouco essa oferta de gado, mas nós não acreditamos nós acreditamos em uma safra mais calma do que seria esperado. Então, a gente não está falando aqui que o mercado, a nossa expectativa não é que o mercado vai passar firme completamente por esse final de safra, ele pode sentir um pouco mais de oferta, mas nós não acreditamos que essa oferta seja tão forte como em outros anos, aí, em anos de maior descarte de fêmeas e etc. Então, inclusive, se o mercado passar relativamente bem que eu digo, não é necessariamente firme, mas cedendo um pouquinho, um pouco mais de lado. Se ele passar bem por esse final de primeiro semestre, isso, na nossa visão, é um belo indicativo de que o segundo semestre pode ter uma evolução interessante. É. Ô Iberville, vou trazer mais um aspecto aí para nossa discussão, que é essa valorização recente do bezerro, né? Será que de alguma forma, mesmo que ainda uma valorização pequena, sem grande tração, será que de alguma forma isso não faz com que o pecuarista perceba que é hora de começar a reter as fêmeas? Alexander, o sentimento aí, pensando na compra da reposição, ele deu uma mudada mesmo. Realmente, a gente não está falando necessariamente de altas fortes, mas alguns valores acima têm sido observados para os bezerros. E aí, quando a gente vai desenhando o cenário, a gente teve uma melhoria de ânimo para o boi. Isso anima quem? Anima o comprador, e a gente está numa época que ainda tem pasto. Então, o vendedor de reposição fica mais corajoso porque tem pasto, o comprador mais interessado porque também tem pasto e porque viu o boi subir, isso dá um certo ânimo ali para o mercado de reposição. E quando a gente joga nesse contexto o fato de que a oferta de bezerros esperada para 24 já era um pouco menor do que de 23, realmente o mercado dá essa firmada e é possível que ele ande um pouco. Claro que a gente tem sazonalidade de desmama, chega um pouco mais de bezerros ao mercado agora de março a maio, principalmente, então isso ainda tem que ser acompanhado. A gente está falando do bezerro ainda mais do cedo, né, por enquanto. Mas lembrando aí a questão, o volume total de bezerros esperado para 24 na nossa visão é menor do que foi o ano passado. Por quê? Porque lá em 22 a gente teve praticamente estabilidade, segundo dados lá do CPEA, do volume de fêmeas em reprodução. Então, 21 e 22 quase estabilidade, só que com menos investimento na cria, em 22 pelos preços do bezerro. E por que eu estou voltando em 22? Porque o bezerro desmamado em 24 é o bezerro da inseminação feita no final de 22, Uhum. nascido em 23 e que está vindo ao mercado agora. Então, na nossa visão, a oferta de gado de reposição esse ano deve ser um pouco menor do que o ano passado. Não é um ano que a gente deve, vamos dizer, que o bezerro vai sumir do mercado, na nossa expectativa, mas é um ano que já deve ser um pouco mais difícil de comprar reposição. E aí, quando a gente soma isso, um cenário que o vendedor tem pasto e um cenário que o comprador está um pouco mais animado, isso pode fazer o mercado dar uma andada. Se o bezerro andar, a rentabilidade da cria evolui, e aí isso pode ser mais um reforço para um cenário de menos oferta de fêmeas, o que beneficia o cenário como um todo aí da cadeia do ponto de vista de preço de venda. Porque o criador, em vez de fazer o descarte da fêmea, ele segura já vendo a possibilidade de melhora de preço acontecendo aí no mercado. Então, é essa a ideia, esse é o conceito. Isso, essa expectativa, ela aumenta essa busca por fêmeas e acaba gerando esse efeito. Claro que isso a gente vai desenhando assim, meio que para explicar o raciocínio, a coisa não é tão didática assim no dia a dia, Aham. elas vão acontecendo, o mercado da reposição vai e volta um pouco e assim por diante, né? Todo mundo aí acompanha, mas didaticamente a lógica é essa. Muito bom. Bom, Iberville, então temos aí essa possível tendência de um final de safra menos
pressionado aí em relação à oferta. Diminui a oferta, podemos ver sim um recuo de preços, no entanto, não um recuo tão forte como poderia ser se a gente tivesse um volume muito grande de animais sendo disponibilizados. Agora, do lado da demanda, Iberville, o que a gente pode analisar e o que a gente tem que prestar atenção? As exportações me parecem estarem se destacando aí, né? Até que ponto elas podem influenciar na formação de preços aí? Sim, as exportações elas têm sido muito importantes ao longo do ano, né? A gente teve o primeiro trimestre recorde, desde tá até repetitivo falar, né? Mas dezembro foi o maior mês da história, janeiro, fevereiro, recordes para os meses, março, maior média diária para o março, e agora em abril, a média diária dos primeiros 10 dias úteis está em 10,4 mil toneladas. Se a gente pegar o maior volume exportado na história, que foi dezembro de 2023, ele teve uma média diária de 10,4 mil toneladas. Então, a gente está falando de um mês que muito possivelmente, se não for o recorde absoluto, superando as 208 mil toneladas de dezembro, vai ser recorde para o mês, vai ser muito perto desse recorde absoluto aí. Então, e aí quando a gente fala de um trimestre que foi recorde, jogando outro recorde em cima, vai ser o melhor primeiro quadrimestre da história, se isso se confirmar. Então a gente vai desenhando um cenário que ajuda a escoar essa oferta que veio forte nesse início de ano, que tem diminuído. E aí a gente vai para um segundo ponto. A oferta veio forte no início de ano, aumentou a disponibilidade interna, mas ela tem diminuído um pouco. Então, se a gente tem uma via de escoamento boa, indo bem em volume, que são as exportações, essa diminuição de oferta ela dá espaço para o mercado trabalhar uma precificação um pouco melhor e manter margens ao longo da cadeia, porque eu vou ter menos carne para escoar. Então, o mercado doméstico veio absorvendo um nível bom de carne no começo do ano, e agora, se essa oferta der uma trégua, como tem dado na percepção, e daqui a pouco a gente vai confirmando isso ou não, mas a expectativa é que tenha diminuído essa disponibilidade interna de carne, isso vai permitindo que esse escoamento ocorra. A gente não está falando, a gente está na segunda quinzena, então atualmente o mercado atacadista tá um pouco mais patinando, está com um pouco de dificuldade. Mas como a gente está com uma oferta menor de carne, esse cenário também não tem gerado desvalorizações fortes no atacado. Então, e aí agora as atenções se voltam para o que vai acontecer em maio e junho do ponto de vista de oferta de gado, que só para reforçar, vamos dizer, a nossa visão, assim, a gente acredita que haja espaço para ela aumentar um pouco em relação ao que a gente tem hoje, mas não é aquele aumento na nossa expectativa dos anos mais pressionados aí. Muito bem. Você trouxe essa perspectiva de exportação recorde agora para abril. Mas daí vem aquela dúvida, né, Iberville? Volume é muito bom, a gente está vendendo bastante, mas e o preço? O preço melhorou? O preço remunera? O preço está pagando aí ou está fazendo com que os frigoríficos se animem em exportar? Qual que é a conclusão que a gente chega diante dessa dúvida, Iberville? Vamos lá. Alexander, pensando agora nos dados de março, que são os dados fechados, né? A gente teve uma média aí de 4,5 mil dólares por tonelada, queda de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas quando a gente pega a relação entre essa carne exportada e a arroba, essa relação foi de 96,9 arrobas por tonelada exportada. Então a gente pega tudo isso, converte para dólares e ver quantas arrobas o frigorífico consegue comprar com uma tonelada exportada. É uma ideia, assim como a gente faz a relação carcaça versus boi, dá uma ideia do espaço que a indústria tem para trabalhar ali. Não é uma conta que dá uma fotografia exata, porque cada frigorífico está exportando uma cesta de produtos, cada frigorífico está trabalhando de um local, etc. Só que a gente tem que ponderar também que aqui a gente está falando da arroba mais cara do país, salvo algumas exceções que ocorrem, que é a arroba paulista, né? Então o frigorífico ele vende nessa mesma média ou próximo dessa média de outras origens e pagando arrobas mais baratas. Então quando a gente pega essa relação de troca e vai para Rondônia, a relação de troca fica muito mais interessante ainda do que está aqui. Mas voltando para nossa conta de São Paulo, a gente está com uma relação de 96,9 arrobas por tonelada exportada em março. E essa relação ela foi a melhor
desde outubro do ano passado. Então, com a ponderação também de que quando o frigorífico compra um gado, ele está comprando hoje, até esse gado sair e ser contabilizado nos números aqui nos preços de exportação, tem um certo tempo. Mas usando os números que nós temos disponíveis, a gente está com uma relação aqui que foi a melhor dos últimos meses. E se a gente pegar os dados parciais de abril, considerando já esse salto do dólar que barateia a nossa arroba em dólares, a gente está falando de uma relação acima de 100 arrobas por tonelada exportada. E essa relação acima de 100 arrobas, ela não ocorre com frequência. A gente, voltando aqui, desde o segundo semestre de 2022, voltando 17 meses, a gente só teve duas ocasiões dessa relação acima de 100 arrobas por tonelada exportada, que foram na Bacia das Almas do Boi Gordo ali em agosto e setembro de 2023. Ou seja, é um bom momento para os frigoríficos também, principalmente por conta de uma relação aí mais favorável de venda do seu produto em relação ao que ele gasta aí para produzir. Isso na exportação. E no mercado interno, com o produto de mercado interno, essa conta também é positiva, Iberville? Também, Alexandre, quando a gente pega a mesma lógica aí com os dados oficiais, os dados que a gente tem, usando essas variáveis aí como referência, né? Claro que cada situação é uma situação e com todas as ponderações feitas, a gente está com uma situação interessante também para a indústria no mercado doméstico. E se soma isso, enquanto eu pego o número aqui, se soma isso o fato de que a gente está trabalhando com um nível de abates elevado. Então, esse nível de abates elevado, ele diminui o custo fixo por cabeça batida e por quilo de carne produzida. Então, esse frigorífico está produzindo mais quilos de carne com alguns custos que não se alteram, né? Como mão de obra, ou se alteram menos, administrativo e etc. Então, isso diminui o peso de custos fixos e variáveis indiretos nessa carne exportada, porque ele está produzindo mais. Então, é mais um benefício além dessa relação de preços, que seria a margem de contribuição, né? Quanto cada quilo pode deixar ali para pagar o resto das contas. Mas vamos lá. O boi casado versus boi gordo, a gente está falando de uma margem, agora em abril, uma margem média de 7,1%. Quer dizer o quê? Que a venda da carcaça no mercado doméstico, no atacado, ela paga o boi gordo e fica 7,1% a mais ali para as contas da indústria. Essa é a melhor margem, considerando média mensal, desde novembro de 2023. Então, a gente está falando também de uma margem de mercado doméstico interessante. Então, os resultados da indústria, inclusive pensando nesse primeiro trimestre, devem ser interessantes, pensando na operação doméstica. Claro que frigoríficos têm operações em outros países, em outras regiões e outros negócios, né? Pensando no abate de bovinos no mercado doméstico, abate de bovinos Brasil, desculpa, a gente deve ter resultados interessantes nesse começo de ano. Ou seja, a margem dos frigoríficos não dá para frigorífico estar reclamando nesse momento, hein, Iberville? Com os números que a gente tem, não, Alexandre. Como eu disse, a gente está trabalhando aqui com o principal componente de receita, que é a carne, mercado doméstico externo, e o grande custo do frigorífico, que é o boi. Mas aí pode ser um frigorífico que está com uma situação vendendo em determinado mercado e na comparação anual alguma coisa piorou, etc. Mas a gente não está falando aqui de resultados historicamente ruins na média. Na média, na verdade, está longe disso. É Na isso. média, a situação permite que, se houver uma redução de oferta, haja espaço para o boi evoluir também. Não é carne, não é carcaça e não é preço de exportação que vai segurar o preço de boi, pelo menos sob uma perspectiva histórica. No mínimo, a sustentação de preços aí pela frente. Bom, então temos que ver pela frente comportamento de oferta e demanda. Quando que você acha, Iberville, que isso vai começar a ficar mais claro para gente? Já agora no final de abril, começo de maio, demora mais um pouco? Enfim, o que, que a gente pode esperar aí em termos de precificação da arroba no curto prazo? Alexandre, eu acho que, vamos dizer, essa reta final de abril é um momento mais de cautela com relação ao escoamento, até a sinalização no atacado tem ido nessa direção, mas a gente, quando olha a margem da indústria, a gente vê que é,
tá se mantendo, né? E aí, o começo de maio, pelo começo de mês, talvez seja um período ali que segure as pontas, e se as chuvas já forem diminuindo ao longo dessas próximas semanas, que é um ponto a ser acompanhado, aí talvez em maio a gente observe uma oferta um pouco maior. E aí, sempre de olho nas exportações, de olho, né, nesses fluxos adicionais que devem ocorrer com mais plantas abertas, né? Lembrando que a gente está falando de volume de carne, não necessariamente de preços, ou na verdade, os preços, na nossa visão, não devem se beneficiar do ponto de vista pelas plantas que foram abertas. E então eu diria que maio e junho devem ser os meses aí que a oferta pode incomodar um pouco, com a ponderação de que a gente não acredita que ela seja Tão dos intensa, né? piores finais de safra. É. E aí, mais uma ponderação, Alexandre, é que isso aqui a gente está desenhando e traçando expectativas e falando sobre expectativas, mas se o mercado está apresentando estratégias não, possibilidades de trava para um gado que já está com data para ser vendido, é sempre algo a ser avaliado, né? A gente desenha o mercado, trabalha com isso o dia inteiro, tentando acertar o máximo possível, mas é, é só uma expectativa. Então, o que tem na tela ali da B3 é alguma coisa que pode ser palpável e pode gerar resultado de verdade para o produtor. A gente sempre trabalha tentando colaborar. E você acha que os números hoje já são atrativos aí para o pecuarista? Os números da B3? Alexandre, é aquela questão. Quando a gente fala de segundo semestre aí desses preços de 248, 250, eles deixam margem, se a gente pegar confinamentos, algumas contas mais gerais de confinamento, eles deixam resultados interessantes do ponto de vista histórico. Agora, do ponto de vista de mercado, a gente tem, vamos dizer, dois pontos. Se o pecuarista tem esse gado que ele vai entrar no confinamento daqui a pouco e vai sair lá por outubro, 249 é um preço que provavelmente gera um resultado interessante para ele. Então, é um preço a ser avaliado. Agora, como a gente está, eu não diria na iminência porque a gente não sabe quando, mas a gente está às vésperas de um mercado mais positivo, na nossa visão, talvez uma estratégia para ele seja travar um preço mínimo. Então, para quê? Para se o mercado andar, ele não ter problema na hora de comprar reposição. Agora, se ele não tem essa estratégia de preço mínimo, seja porque está muito distante, a opção vai encarecendo, ou seja porque não trabalha fora de São Paulo, e o frigorífico ali na região dele não disponibiliza isso, ou ele não quer ficar no risco de base, é, é melhor travar um preço fixo e garantir isso, talvez usar outras estratégias para aproveitar, se beneficiar da alta mais adiante, do que ficar exposto ao mercado, né? Então, se sabendo do custo de produção, se deu uma margem interessante, travar e trabalhar com segurança é sempre algo interessante. É difícil, margem pequena nunca quebrou ninguém, né? O pessoal fala muito isso e é a mais pura verdade. É isso aí. Muito bom, muito boa análise, Iberville Neto, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de preços e principalmente trazendo essas tendências de mercado para a nossa audiência. Obrigado, Iberville. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alexandre. É um prazer. Contem com a gente. Um abraço. Valeu, até a próxima. Muito bem, deixa eu passar para vocês como estão os preços do boi lá na B3. Primeiro eu preciso me localizar aqui, mas vamos lá. Boi gordo na B3, hoje trabalhando da seguinte forma. Abrindo a telinha, estou acompanhando aqui pelo celular, a gente está em um estúdio diferente aqui e por isso a gente está sem os números na telinha. Mas vamos lá, tá aqui comigo já na mão para abril. Temos uma queda de 0,13%, R$ 234. Abril está chegando no final já, é o mercado se ajustando aí ao indicador Exalc. O maio é 236,30, subindo 0,13%. E em junho, 236,15, também subindo 0,17%. Julho caindo um pouquinho hoje, 238,95, recuo de 0,15%. Hoje a gente tem aí $1 subindo 0,38%, nesse momento a R$ 5,26. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.